Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro nacional da EJA-EPT Proeja da Rede Federal, que tem como tema Tempos de Aprendizagens na Pandemia da Covid-19, uma reflexão sobre o acesso, permanência, êxito na EJA-EPT. Eu sou Manuel Santos da Silva e estarei mediando essa sessão de relato de experiência. Nessa tarde, nós teremos 6 trabalhos que serão socializados por professores de diversos institutos do Brasil. A dinâmica que nós vamos utilizar serão apresentados três trabalhos e abrimos para o debate. É interessante que os participantes já iniciem colocando suas perguntas no desenrolar das apresentações. Lembrando que coloque a palavra com letra maiúscula, pelo menos a palavra pergunta e o seu questionamento. Gostaria de agradecer o apoio dos professores Renato Lobo e Tiara Oliveira, que estão como operadores, aos intérpretes de Libra, Jonathan Araújo, do IFMG, André Soares, do IF Amazonas, e Amanda Tamires, do IFPB. Nessa sequência, nós temos a professora Patrícia Carla de Macedo Chagas, que irá apresentar o trabalho Memoriais de Formação de Educadores da EJA, Escritas de Si em Rede. É um trabalho coletivo que escreveu com Maria Adeline Freire Jerônimo de Andrade e Vânia do Carmo Noble. A professora Patrícia Carla de Macedo tem 15 minutos para a sua exposição. Tá, obrigada, professor Manuel. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Posso seguir com a apresentação? Então, é um prazer estar aqui com vocês, não é, nessa tarde, nesse evento, que é um evento que marca também um espaço de resistência, de partilha e construção de conhecimentos na rede federal, no campo da educação profissional, EJA e PROEJA. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é um prazer estar aqui com vocês, certo? E como o professor Manuel falou há pouco tempo, nós trouxemos para esse relato um trabalho coletivo, né, elaborado juntamente com as colegas professora Maria Adilina e Vânia do Carmo Nobile. A temática, o tema principal do nosso relato de experiência, né, diz respeito a memoriais de formação e escritas memorialísticas, chamadas também de escritas de si, de educadores da EJA-PROEJA. O objetivo geral desse trabalho é apresentar uma experiência formativa que fez uso dos memoriais de formação na trajetória final desse curso de especialização em práticas assertivas, em didática e gestão da educação profissional integrada à EJA, na modalidade de educação à distância, no campus Natal Zona Leste, EAD do IFRN. E o objetivo conseguinte, discutir sobre o memorial de formação como processo e instrumento de reflexão e transformação de práticas educativas. Para contextualizar o nosso relato de experiência, nós trouxemos aqui, vamos falar um pouco desse locus da pesquisa, né? O locus desse trabalho. Esse curso de práticas assertivas que a gente acabou de frisar, ele é um curso que foi oferecido em rede, ainda está sendo, não é? Terminaremos a segunda turma no final deste ano. É um curso de especialização que foi pactuado com o MEC, juntamente ao IFRN, como fomentador desse curso, no ano de 2018. Estamos finalizando agora a segunda turma. Nesse curso em rede, nós temos a participação de 26 polos, né, das 5 regiões do país. Então, é um curso muito amplo, com mais de 1.000 alunos. Fizemos o recorte para partilhar com vocês, nesse relato de experiência, os trabalhos de conclusão de curso do gênero acadêmico memorial de uma das turmas desse curso. Destacamos aqui no slide a quantidade de trabalhos de memoriais que foram produzidas nessa segunda turma até o momento. Nós estamos agora
em finalização com novos memoriais, novos TCCs, para esse nosso locus, não é? Fizemos uma amostra, tivemos aí uma amostra dentro de 718 memoriais de formação elaborados, né, por colegas educadores da EJA e ProEJA de todo o país. Foi uma experiência muito rica, né, um trabalho que nos trouxe muitas reflexões, daí a necessidade, né, de utilizarmos também, não somente como reflexão do nosso fazer, mas partilhar essas experiências do memorial de formação. Como metodologia, né, seguimos com a pesquisa exploratória inicial, nós estamos em fase inicial, por isso trouxemos em formato de relato de experiência, com pré-análise de memoriais elaborados por um grupo de educadores são professores, gestores, não é? Nos 2 eixos formativos desse curso, nós temos 2 itinerários de formação que foram escolhidos pelos estudantes, professores, educadores ou gestores, que são o campo da didática e o campo da gestão. Nosso referencial teórico se remete à fundamentação que vem sendo desenvolvida no campo de relatos de experiência, mas no sentido do memorial de formação e de experiências. O memorial era um dos gêneros que estava previsto no projeto do curso, né? E aí optamos, a equipe do curso optou por esse gênero para essa segunda turma. No referencial teórico, nós temos a consideração que a produção escrita de educadores em textos como memoriais gera uma escrita autobiográfica, reflexiva, que reúne ao mesmo tempo histórias e trajetórias de vida e trajetórias profissionais. Escrever a própria história como educador da educação de jovens e adultos, ProEJA, possibilita rever as experiências vividas para promover mudanças nos contextos da prática pedagógica. Então, autores como Passege, Abraão, Dourado, Pérez, Moraes de Araújo, Santos Marques, fazem aí o nosso embasamento teórico na construção desse trabalho. Tá? É importante destacar a relevância do memorial de formação como instrumento e como processo de reflexão, né, sobre o vivido, para daí se projetar experiências, retornando para o campo da EJA-ProEJA com um olhar transformador. Tá? Segundo a professora Passege, nós trouxemos essa reflexão aqui para compartilhar com vocês. O memorial pode ser definido como um gênero acadêmico autobiográfico, por meio do qual o autor se autoavalia e tece reflexões críticas sobre o seu percurso intelectual e profissional, em função de uma demanda institucional. No caso do nosso relato, a demanda institucional foi esse processo formativo final, como trabalho de conclusão de curso, elaboração dos memoriais de formação. Por que escritas de si em rede? Vocês imaginem aí, mais de 700 memoriais em todo o Brasil, né? Então, de norte a sul, das várias regiões, educadores escrevendo sobre as práticas e vivências no campo da EJA e do ProEJA. Então, cada vez mais a gente precisa narrar, a gente precisa relatar, a gente precisa refletir sobre o que a gente faz. Então, a escrita de si tem essa implicação, traz a trajetória pessoal e traz a trajetória profissional, a formação teórica no curso, que foi também uma das partes do memorial. Como resultados, discussões e considerações prévias no momento, nós trouxemos aqui, não vai dar para ler todos os trechos, né? Mas apontamos aqui alguns trechos desses memoriais, dessas escritas de si, de educadores, né? Da área de história, a gente tem professora de arte, a gente tem aqui pedagogo, professor de matemática. Só trouxemos aqui alguns trechos, né? A compartilhar com vocês como é que essa escrita e essas reflexões, elas são aprofundadas, elas são variadas e trazem no escopo aí a reflexão sobre o fazer na EJA e no ProEJA, tá? Ser um professor educador na e da EJA demanda um estrito comprometimento com todos os aspectos profissionais deste fazer, mas vai muito além, exige um entendimento da educação como um direito inalienável de cada cidadão, nos diz um professor de História do Rio Grande do Sul. Tá? Ele faz uma reflexão sobre a prática pedagógica dele no ensino de História, com suas turmas de ProEJA. A necessidade de vincular os conteúdos tradicionais aos contextos de vida dos alunos, além de ser uma perspectiva pedagógica contemporânea,
onde os conhecimentos escolares só adquirem sentido ao serem percebidos os vínculos entre os mesmos e os saberes dos alunos. Também corresponde a uma tentativa de lidar com a diversidade de uma turma de EJA, né? Então, só destacando algumas reflexões tão ricas e proveitosas sobre o fazer, que nós tivemos o relato de uma colega gestora, pedagoga, também do Rio Grande do Sul. Atuar na coordenação do PROEJA tem sido uma experiência pessoal e profissional muito rica, que me faz repensar diariamente sobre a educação e as formas de ensinar. Outro trecho memorialístico, com a escrita de si, de uma professora do Rio Grande do Norte. O retorno ao meu passado, por meio dessa escrita autobiográfica, permitiu que eu reencontrasse vivências que marcaram a minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional. Essa foi uma investigação reflexiva, embasada teoricamente e alicerçada nas memórias da minha vida, que contribuiu para a melhora da minha formação. Como pontos, para finalizar aqui, como pontos, né, de considerações, o que essa experiência nos demonstrou e tem demonstrado ainda, né? Nós pretendemos, a partir também desse trabalho, né, fazer novos trabalhos e tecer cada vez mais reflexões em rede, né, e também sobre as histórias e memórias e trajetórias dos nossos alunos, do nosso aluno da EJA e PROEJA, para a gente ressignificar, né, os nossos conhecimentos. Então, alguns pontos conclusivos. Retomar as experiências com outro olhar, o olhar de hoje, da formação acadêmica, das construções teóricas e práticas escolares na modalidade, né? Então, foi algo que o memorial nos ensinou. Ressignificar as experiências profissionais, alimentar cada vez mais, né, ao reconhecimento e a valorização das trajetórias de vida, das nossas trajetórias de vida como educadores na modalidade, proporcionou outros entendimentos sobre ensino e aprendizagem, sobre os alunos, os currículos, conteúdos e necessidades formativas, porque foi necessário fazer uma síntese e retomar toda a formação teórica vivenciada no curso também, quais disciplinas mais contribuíram, né, que discussões eu, como profissional da EJA ProEJA, posso me apropriar para ensinar melhor, para ser outro profissional. E, principalmente, voltar-se para o campo de atuação na EJA, né, PT, ProEJA, com conhecimentos reelaborados e potencial transformador, né? O memorial de formação traz essas possibilidades de se refazer, da gente se refazer na nossa prática de ensino, e também traz um novo olhar sobre a nossa profissão, sobre o que podemos, né, ressignificar na nossa prática, no nosso cotidiano. E encerro aqui este relato, agradeço aos colegas mediadores, gostaria de parabenizar a organização do evento, o evento está extraordinário, não é? Nesse momento também que a gente vive, esse contexto que agora está virtual, o evento seria presencial, está sendo virtual, e marca as nossas memórias também, tá? Então, eu, professora Adilina, professora Vânia, em nome do curso de especialização em práticas assertivas do Rio Grande do Norte, né, agradecemos a atenção, estamos abertos aí para questões, para trocar ideias, não é? E o memorial de formação tem esse potencial transformador das nossas experiências. Obrigada a todos. Obrigado, professora Patrícia. Excelente exposição desse trabalho, né? Memoriais de formação de educadores. Eu fiquei imaginando a amplitude que isso dá em todo o país, coletando todos esses memoriais, todas essas práticas. E agora gostaria de convidar a professora Marilise Silva Teodoro para a exposição do trabalho Memorial de Formação do relato autobiográfico às reflexões da prática na EJA. Professora, seja bem-vinda. Você terá 15 minutos, e quando tiver perto de terminar, a gente avisa.
Professora Marilise, provavelmente deve ser alguma falta de conexão do seu fone. Pode tirar e manter a comunicação sem os fones, por favor. Pessoal, enquanto a professora Maria Elisa ela resolve o problema de conectividade, convidamos o professor Evandro Pereira da Silva para a apresentação do relato Formação Docente para a EJA, EPT, Memorial Formativo, Minha Experiência. Tá? O professor terá 15 minutos para expor o seu trabalho e depois a gente segue com a professora Marilisa. Professor... Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estão me ouvindo? Não sei se está aparecendo o slide. Eu coloquei para compartilhar agora, certo. Boa tarde a todos, me chamo Evandro Pereira, sou professor da Prefeitura Municipal do Recife e este trabalho é um relato de experiência sobre minha participação como cursista na especialização em práticas assertivas, e a professora acabou de falar sobre os memoriais de formação. Então, eu sou um desses alunos que foram objeto do estudo dela. Então, o meu trabalho é formação docente para a EJA, EPT, através de memorial formativo, minha experiência. Então, fiz questão de colocar minha experiência no título, porque é como a professora mesmo havia dito, né? É minha formação profissional que está sendo relatada naquele memorial, porém, eu revisitei minha trajetória de vida também, formação em casa, formação escolar, certo? Então, por isso que é minha experiência. Eu não estou conseguindo passar. Então, esse trabalho é um relato de experiência formativa vivenciada através da produção de um TCC da pós-graduação, né, em práticas assertivas, em forma de memorial formativo, tendo como instituição responsável pelo curso de especialização o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O referido curso objetivou contribuir com a formação continuada de docentes, gestores, tutores EAD e técnicos educacionais que atuam na educação profissional integrada EJA nas redes federal, estadual e municipal de ensino. Certo? E os objetivos foram, através desse memorial, eu objetivei buscar explicitar o percurso formativo percorrido por mim como cursista dessa especialização, objetivando relatar linearmente, de forma clara e concisa, como se deu a minha trajetória no curso de pós-graduação em tela, e também a experiência formativa por mim vivenciada nesta especialização. Então, é um relato de experiência, e não só do curso, não só da especialização, mas também da escrita do memorial, que foi algo novo para mim. Então, foi vários aprendizados.
Observo que este gênero textual, né, o memorial formativo, ele guarda em si um aspecto formativo, quando oportuniza um movimento de reflexão e autorreflexão durante sua escrita, possibilitando ao autor rever sua prática, relembrar acontecimentos importantes em sua vida, que tenham relação com a sua profissão, revisitar conceitos e conhecimentos construídos ao longo do curso, recorrer à literatura acadêmica e ver-se como aluno e colocar-se no lugar dos estudantes também. Escutar sobre si ao mesmo tempo em que relata sobre sua pessoa. E, principalmente, realizar uma autocrítica sobre sua participação durante a realização do curso. Então, teve o curso de especialização, as aulas, os textos que os professores indicaram, os textos que a gente estudou por demanda própria. E, ao final do curso, esse memorial, ele se viu, eu até falo que como um filme que você assiste pela segunda vez, né? Você vai entender melhor aquele filme, porque você está revisitando tudo aquilo. É diferente de você assistir o filme pela primeira vez. Pela segunda vez, você pode até ver detalhes que passaram desapercebidos. Então, eu faço esse comparativo com o memorial formativo, como se fosse um filme que você vê pela segunda vez, com outro olhar, e rever alguns conceitos. Eu pensei que era assim, mas não, de fato é de outra maneira. A construção do memorial se deu pela evocação de aspectos importantes vividos por mim desde minha infância: família, vida escolar, experiências profissionais, minha vida acadêmica, né, minha trajetória na academia, na universidade, e, por fim, minha experiência docente, bem como experiência formativa durante o curso, em um contexto que não se deu apenas na esfera do AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, mas também no mundo físico, no ambiente físico em que estamos inseridos. Por exemplo, a questão da pandemia. Então, tudo isso fez parte da minha formação como profissional neste curso, como especialista em práticas assertivas da educação profissional. Então, como conclusões, foi possível compreender, né, o caráter formativo do memorial, ao revisitar o passado, como eu havia dito, né, como um filme que você assiste pela segunda vez. Então, algumas coisas que passaram desapercebidas, que eu entendi de outra forma, vai se reformulando, ressignificando. Consegui entender algumas coisas do presente, algumas escolhas que eu tomei na minha vida, consegui entender por que algumas conquistas, né, que eu consegui, por que tomei algumas posturas. Então, formou-se em mim um novo entendimento. Desconstruiu-se velhos conceitos e se formaram novos conhecimentos. É a ressignificação, principalmente da minha pessoa como docente. Foi ressignificado tudo isso para mim. Tecnicamente, né, a escrita deste memorial me fez retornar à escrita acadêmica. Então, já havia saído da graduação há 5 anos e estava só atuando. Então, esse curso, né, através do memorial formativo, me fez retornar à escrita acadêmica, que fica em desuso no dia a dia, né, em sala de aula, no chão da escola. Tive a oportunidade de relembrar, entre outras coisas, as normas técnicas da BNT, principalmente citações, algo que sempre me causava dúvidas. Então, isso também faz parte do aspecto formativo do memorial. Não só a questão da reflexão, autorreflexão, né, do fazer, mas também a questão técnica, que é importante para a nossa profissão, né?
não se faz a docência sem a pesquisa, sem a escrita. Então, é esse um dos caráteres formativos também do memorial. Então, o movimento de construção de um memorial formativo, apresentado acima, se configura como uma abordagem interdisciplinar que fez com que eu refletisse sobre minha prática pedagógica enquanto professor da educação básica, que encontrava-se sem estímulo, diante da realidade por mim vivenciada e por conta da rotina da vida escolar cotidiana. Então, esse memorial interdisciplinarmente, ele também trabalhou nessa minha autoestima, certo? Então é isso. Foram vários aspectos, né, que esse memorial trouxe de ganho. O curso em si já foi muito bom, excelente, mas a escolha pelo memorial formativo, eu achei uma escolha assim excelente, uma escolha que vai somar e muito para a minha vida profissional e pessoal também. Eu nunca tinha tido contato com este gênero textual, nunca havia escrito um memorial formativo, e para mim foi uma experiência muito rica. Gostaria de agradecer a todos e boa tarde. Obrigado, Evandro Pereira, pelo seu relato, um relato excelente. E vamos convidar o professor Ricardo Santos de Almeida, para a apresentação do relato. Reflexões e experiências discentes na especialização Práticas Assertivas da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, com ênfase na didática, o mundo do trabalho e o currículo da geografia em debate. Boa apresentação, professor. Obrigado. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Ricardo Santos de Almeida, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, campus Marechal Deodoro, e estarei, a partir de agora, socializando o seguinte relato de experiências, reflexões e experiência discente na especialização em práticas assertivas da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, com ênfase em didática, o mundo do trabalho, o currículo da geografia em debate. Bem, buscarei aqui analisar experiências de aprendizagem sobre a ótica discente, no caso, as minhas experiências ao longo do curso, a especialização em educação profissional integrada à educação de jovens e adultos com ênfase em didática, que foi cursada por mim entre os anos de 2018 a 2020, né, que foi ofertada pelo IFRN, ao qual agradeço todos os pormenores dos processos de ensino e de aprendizagem. Sim, é preciso destacar que nós, mesmo em exercício profissional docente, devemos continuar em permanente redescoberta, em contínuo processo de aprendizagem. O processo de formação acadêmico-científica no âmbito das licenciaturas deve permitir ao discente pesquisador um olhar mais sistemático referente ao espaço escolar, ao qual e com o qual ele dialogará ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem, e permitindo, dentro desse processo, uma constante redescoberta. Nesse sentido, se faz necessário destacar que evidenciaremos o aperfeiçoamento do olhar discente pesquisador, que contribui, por conseguinte, a todo o processo de realização de atividades dentro da sala de aula e também fora delas. É preciso também enfatizar dentro desse processo que se faz necessário observar a importância do debate sobre os mais variados conteúdos, conceitos e temas, em especial a geografia. Daí eu friso a relação que envolve o mundo do trabalho. Então, a especialização que foi cursada me permitiu ampliar os meus horizontes para além das discussões sobre a educação de jovens, adultos e idosos, e também me fez relacionar os aprendizados nesse campo do conhecimento da educação a revisitar
essas questões que envolvem o mundo do trabalho. Daí eu destaco estudiosos que contribuem, direto ou indiretamente, para a educação geográfica. Dentre eles, friso Giovanni Alves, David Harvey, professor Antônio Tomás Júnior, e não podemos nos esquecer os estudos que se centram dentro das relações que envolvem o currículo, como Saviani. Dentro desse processo, essa reflexão ela só pode ser possível graças a uma pesquisa, né, qualitativa, essencialmente descritiva, fundada sobre a observação das diversas práticas de pesquisa fomentadas e estimuladas ao longo da especialização, que confluíram a partir das contribuições nas diversas disciplinas, ao repensarmos as abordagens didáticas dos conteúdos, conceitos e temas, contribuindo para a redução dos aspectos de um ensino profissional e tecnológico pautados em repetições ou roteiros que inviabilizavam reflexões ou debates em salas de aula sobre processos sociais que são permeados no cotidiano dos estudantes da educação de jovens, adultos e idosos, a EJAI, e que possam levar em conta os aspectos sociais, sim, e que esse procedimento analítico-argumentativo tem a contribuir não apenas para analisarmos a experiência pela experiência, mas que, a partir da análise, tenhamos argumentos necessários para a retroalimentação das identidades docentes e discentes, uma vez que ambos são contínuos processos de aprendizagem, bastando cada um se permitir. Então, a especialização permitiu, dentro de todas as disciplinas, viabilizar pesquisas bibliográficas, infográficas e documentais. Então, no que diz respeito à pesquisa bibliográfica, assim menciono, em função da utilização de referenciais teóricos utilizados contributivos às análises disponíveis que estavam em livros, ou seja, a especialização dentro da sua amplitude de dados e conhecimentos me permitiu revisitar e conhecer outros pesquisadores, não apenas da geografia, mas como da educação profissional e tecnológica. No que diz respeito à pesquisa infográfica, destaco que a experiência permitiu uma reflexão que ocorreu dentro do cyberespaço através do ambiente virtual de ensino e aprendizagem do IFRN, e, portanto, né, embora eu não me utilize integralmente de tudo que esteve lá disponível, contribuiu para a minha formação e retroalimentação da identidade docente. No que diz respeito à pesquisa documental, se fez necessário destacar a função que a especialização contribuiu e oportunizou em função de um edital. E também, ao longo do curso, nos foi permitido compreender a evolução das feições múltiplas que temos na educação profissional e tecnológica contributiva a esse debate que permitiu essa reflexão. Então, eu não posso me esquecer que quando eu coloco que meu recorte espacial analítico contributivo ao que foi submetido a Paricom em Alagoas entre os anos de 2018 e 2019, eu aqui expresso que a busca pelos conhecimentos proporcionados pela especialização se deu em função de eu, à época, ser docente, não dentro da esfera do Instituto Federal, mas dentro da lógica, né, precarizada como professor da rede pública estadual, monitor, entre esse período em que iniciei a especialização. Porém, o fato de ter ingresso em um momento posterior na rede dos IFES me fez me sentir fortalecido no sentido de como eu poderia operacionalizar muito daquilo que eu aprendi. Então, eu fico muito grato ao corpo docente por me oportunizar essas reflexões e por contribuir no meu exercício profissional. Preciso mencionar que todos esses debates só foram possíveis a partir do modo como os materiais, recursos e mídias disponíveis pela especialização me fez também refletir dentro do campo do conhecimento geográfico, consubstanciando-me no debate ou a promoção do debate sobre as dinâmicas socioespaciais, seja a partir das relações que envolvem a sociedade e natureza, com ênfase ao debate sobre a centralidade da categoria do trabalho, bem como aos modos que a apropriação da natureza pode nos permitir variar as reflexões, seja dotando o estudante
dentro da rede do IFE, há uma tomada de consciência sobre os processos que vão envolver desde o domínio das técnicas às suas evoluções e sofisticações para além da tecnologia que está inserida dentro do processo da organização social, bem como ao próprio processo de seu protagonismo no exercício profissional e a tomada de decisões em grupos sociais com interesse comum à organização de seu próprio exercício profissional, como um exemplo, a cooperativa, né? É preciso destacar alguns trechos dos pesquisadores que contribuíram para o meu exercício analítico, dentre o qual menciono que se faz necessário observarmos e refletirmos sobre o mundo do trabalho, sobre um aspecto completo de reestruturação produtiva deste permanente elemento contínuo que nos faz repensar qual é o ensino e a educação dentro da perspectiva profissional e tecnológica que nós queremos ter e qual é a real contribuição que a geografia pode permitir dentro desse processo. São reflexões que permitam a retroalimentação do controle do trabalho ou que permita ao estudante entender esse processo e minimizar elementos que contribuam para a exclusão social. Enfim, seguindo, nós temos a contribuição de David Harvey sobre os processos que envolvem, né, esse desenvolver e apropriação e transformação das paisagens sociais e físicas. E aí tem um convite à utilização de ferramentas, recursos e mídias contributivas ao ensino da geografia que podem permitir a esse estudante entender esses processos. No slide anterior, eu coloquei como um exemplo de utilização a imagem visual como um processo de debate e reflexão, que é a tela Operários, da Tarsila do Amaral. Então, eu posso utilizar telas, eu posso utilizar cenas, recortes de jornal, enfim, existe uma série de possibilidades que podemos nos utilizar dentro do exercício pleno da profissão docente. Então, todos esses elementos que aqui eu enuncio e elevo a geografia, os professores, dentro do seu recorte da educação, me consubstanciaram para todos esses processos de entendimento sobre e para além da leitura da paisagem como uma mera imagem cristalizada. Então, é preciso ir para além daquilo que a paisagem ela nos mostra e enuncia, observando-se as diversas contradições que encontram-se dentro do modo de produção capitalista ao qual estamos inseridos. Antônio Tomás Júnior, da Geografia do Trabalho, ele vai estar trazendo uma contribuição muito importante no que diz respeito ao problema da centralidade do trabalho, certo? No que diz respeito às condições e às relações que podem ou não ser fomentadas dentro do processo de precarização do trabalho. Daí eu lembro-me muito bem da utilização de uma charge que foi utilizada por Vitor de Teixeira sobre a precarização do mundo do trabalho e que ela pode sim contribuir para um amplo debate dentro de sala de aula em geografia, centrado num conteúdo que pode ser, por exemplo, globalização e suas implicações. E aí eu menciono todo esse processo, é que a fala de Harvey ela vai contribuir para que entendamos a multiplicidade de possibilidades de debate que a geografia pode dialogar, e não de forma isolada com apenas um autor, mas vários outros, e também da geografia e também da educação, certo? Contribuindo dentro desse próprio processo, diante de tantos desafios impostos dentro do cenário brasileiro. É importante que possamos compreender o que vem sendo implantado na prática docente e que é fundamental que tenhamos um panorama dos desafios e dificuldades encontradas junto a essa prática docente. Seja no que se refere à metodologia adotada e aplicada ao ensino, neste caso a geografia, é essencial entendermos a importância dessa aplicação junto aos estudantes, uma vez que dentro do exercício pleno da educação profissional e tecnológica, é preciso que não tenhamos apenas a formação pela formação, mas que tenhamos a formação de um futuro profissional crítico da sua realidade e que compreenda as variadas dimensões do mundo do trabalho ao qual ele está inserido, suas contradições, seus limites, seus problemas e também suas possibilidades.
Então, indo para além do mundo das ideias, se faz necessário destacar e elencar a importância do currículo em Saviani, pois há um alinhamento nesta reflexão, né, que o currículo ele deve estar atrelado e articulado às demandas sociais. Então, a geografia ela tem um papel muito importante nesse processo. Uma vez que aqui menciono, não basta apenas a implantação de um curso dentro de uma rede de IFE, visando inserções da população em mercado de trabalho, distante da realidade desses sujeitos. Sendo assim, as dinâmicas do mundo do trabalho contribuem para a compreensão da condição sociometabólica do capital através do trabalho e dos sistemas de organização do trabalho, sobretudo o docente. Por isso, defendamos e, por mais que trabalhemos com educação profissional e tecnológica, não nos esqueçamos de relacionar os conteúdos, conceitos e temas com o uso da imagem visual, a imagem como um artefato visual e cultural, e não desconsideremos, sobretudo, o lugar de origem dos estudantes e o trabalho e as relações de vínculo e pertencimento que eles podem, sim, continuar tendo, mesmo que estejam inseridos dentro da lógica do ensino profissional e tecnológica, seja no ensino médio, seja na graduação, mestrado ou doutorado. Então, diferente disso, a gente poderia contribuir com o fracasso docente e também discente dentro de um processo de mecanização do conhecimento. Por fim, né, precisamos destacar que se faz necessário reafirmar a importância da educação geográfica e do ensino da geografia. As especificidades de cada um dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem devem ser respeitados e não castrados, como infelizmente ainda encontram-se tolhidas no exercício da prática docente. Portanto, é demonstrado que, a depender da escolha epistemológica e metodológica adotada aos conteúdos, conceitos e temas, podemos ou não contribuir para a evolução ou involução de cada um dos discentes. Cabe a nós, dentro do exercício profissional, docente, escolhermos a nossa posição, que pode ou não contribuir para um real estímulo para os nossos estudantes. O profissional docente, ele deve ser, sobretudo, desprovido de vaidades e preconceitos, pois exerce uma função profissional que requer um contato direto, imediato e humanizado com todos aqueles que são seu público. E público apenas, ele não é alvo. O estudante, ele é a nossa razão de existir, bem como seu conhecimento que deve ser valorizado, observando-se e valorizando-se as suas diversidades. No âmbito da educação de jovens, adultos e idosos, nós, docentes, em especial da educação profissional e tecnológica, devemos, ou aqui sugiro, que adotem metodologias mais ativas, ampliem os debates em sala de aula, para além das meras exposições dos conhecimentos sobre a questão teórica apenas. Busquem valorizar suas experiências cotidianas, seja do professor, seja do estudante, porque a partir disso nós vamos contribuir para que os nossos futuros estudantes sejam profissionais conscientes sobre as dinâmicas do mundo do trabalho, sobre a compreensão da condição sociometabólica do capital, dos sistemas de organização de trabalho e, sobretudo, da sua importância como sujeito pensante para a nossa sociedade. É preciso também reafirmar que nós, docentes e discentes, somos sujeitos ativos do processo, e somos todos nós importantes. E todos nós vamos aprender juntos. Então, se faz necessário enfrentarmos o que está posto para buscarmos sermos bons profissionais, seja na docência, seja no exercício da função que o estudante pode vir a ter posterior à finalização do curso. Estas são as referências, e aí agradeço a todas e todos por esse momento. Ok, professor Ricardo, excelente reflexão e relato. E agora convido os professores Evandro, professora Patrícia, para que a gente possa dialogar com a pergunta que
que veio lá da participação externa, né? Que está sendo acompanhado pelo DOI. Aline Medeiros, ela pergunta, e aí eu estendo a pergunta para os três, e aproveitando, como teve apenas uma pergunta externa, só apareceu um até agora, está para os três, e cada um vai respondendo e já vai fazendo as suas considerações para que a gente já possa ir para o segundo bloco. Pode ser assim? Aline Medeiros pergunta, qual conselho vocês podem dar a alguém que, embora já atue como docente há mais de 10 anos, está apenas agora ingressando no ensino na EJA? Tá? Então, eu acho que a Aline Medeiros ela já está sendo contemplada por estar participando desse momento formativo, né, e aprendendo um pouco com vocês. Então, vamos seguir a mesma ordem de apresentação. Professora Patrícia, depois o Evandro, depois o professor Ricardo. Pode ser? Vai respondendo e já vai fazendo as considerações. Certo. Pode ser. Vocês me escutam? Sim. Tá. Ótimo questionamento, Aline. Então, eu saldo a Aline aqui, né, compartilhando com a gente desse momento, que é um momento formativo, né? Antes de responder a Aline, eu quero registrar da minha felicidade de estar com os professores Evandro e professor Ricardo, né, que cursaram a especialização conosco, o professor Manuel. 15 minutos, olha, é tão rápido que a gente deixa de falar uma série de elementos, não é? E eu fiquei muito feliz, daqui a pouco vem a professora Carmen a apresentar, a professora Marilise, todos nós aqui fazemos parte desse curso de especialização. Eu falo em nome também da equipe pedagógica, da qual eu faço parte, com a professora Maria Adilina, o professor Otávio, professora Vânia foi professora de vocês sabem muito bem. E eu faço esse breve contexto, porque na hora da fala do memorial, né, não sei se ficou claro como é que isso em rede se deu. Você veja aí Alagoas, Bahia, Pernambuco, né, Manaus, todas as cidades e estados participando, com um grupo de orientadores. Ricardo foi da turma que fez artigo acadêmico, Ricardo. E Evandro, eu acho que vocês já responderam um pouquinho a Aline, mas eu vou aqui, Aline, salientar alguns elementos, não é? Você, como docente há 10 anos, então as questões didático-pedagógicas que você já se apropriou, internalizou na sua prática, mas, sobretudo, para jovens, adultos, idosos, como o Ricardo lembrou, né? Para adultos, o primeiro passo é conhecer as particularidades desses sujeitos, é compreender, tá? Compreender quem são esses jovens, quem são esses adultos, suas particularidades culturais, sociais, psicológicas, cognitivas, não é? O jovem e o adulto, o que a gente, agora eu vou me projetando também, né? Numa faixa etária, o que a gente tem de cabedal, de experiência de vida, do mundo do trabalho, trazendo aí um pouco, dialogando com o Ricardo, as condições históricas e sociais do mundo do trabalho desse sujeito que caracteriza bem, principalmente ProEJA, né, o nosso aluno da educação profissional e tecnológica, ou da educação de jovens e adultos, da educação básica, certo? Então, o primeiro passo, Aline, conhecer, entender, né, os potenciais desse sujeito. Quem é esse adulto? Quem é esse jovem? Tá? O jovem, que juventude é essa? Que mundo adulto é esse? Quais são as histórias de vida? Quais são as marcas escolares? Né? Então, se você é professora de história, de geografia, de matemática, se você é gestora, qualquer que seja a sua área de atuação, eu deixo aí essa primeira reflexão. Compreender, né? Eu acho que a gente vê, esse é o terceiro encontro nacional, eu participei do encontro em Goiânia, né? E foi tão bonito e emocionante, como ontem na apresentação também, professor Manuel, né, o reitor do IFAL trouxe a fala de um aluno, não é? Vocês lembram da fala que o Miguel Arroio retomou na fala dele, que o aluno falou glória, mais um dia, né? Algo nesse sentido. Então, esse aluno que falou glória, esse aluno que está na sala que nos vai ensinar a ensinar. Então, sobretudo, trabalhar com jovem e adulto. Eu fui professora do ProEJA, trabalhei com educação de jovens e adultos, com alfabetização e também na educação básica, e a questão de conhecer esse sujeito é algo que marca toda a nossa experiência, tá?
E aí os saberes teóricos da área, os conhecimentos pedagógicos, os nossos planejamentos de ensino, né? Os saberes específicos dos campos do conhecimento, como o Ricardo e Evandro frisou também na trajetória dele, ele foi reaprendendo, a gente vai aprendendo também, né, a didaticamente conhecer e preparar nossas aulas. As aulas, na verdade, não são só aulas, são encontros, né, de construção de conhecimentos e oportunidades, tá? Então, eu vou deixar agora, vou passar a fala para os colegas e termino aqui registrando, né, os parabéns a vocês e como a gente fica feliz como instituição formativa, não é, desse curso em rede. A turma está terminando agora em dezembro, né? No final do ano a gente encerra. Foram 2 anos de muitas experiências e construções em todo o Brasil. É algo que não vai cessar por aqui, tá? Porque o memorial, o artigo, ou pensar o currículo da geografia, no mundo do trabalho, esse evento aqui, né, são espaços, né, para partilhar e principalmente para a gente ressignificar, porque a volta, o principal eixo, está no nosso aluno, com a aprendizagem dele, tá? Então, desculpe se eu me alonguei. Aline, sucesso, você já está começando com uma boa pergunta. Obrigado, professora Patrícia. Professor Evandro, por favor. Bem, gostaria, né, de aproveitar que eu não tive a oportunidade, assim, poder agradecer a um dos professores da especialização. Então, estou tendo agora a oportunidade de agradecer a professora Patrícia, né, pelo curso, que foi maravilhoso e foi muito rico para a minha vida, né? O Ricardo deve concordar comigo. Agradecer também a organização do evento, está muito bom este evento. Bom, a minha colega, professora também, né, de EJA, o que eu poderia falar para ela é que a palavra-chave para a EJA, para a docência, né, na EJA, é empatia. Para trabalhar com jovens, adultos e idosos, eu acho que a palavra-chave seria empatia. Então, você se colocar na pele daquela pessoa, pelo menos tentar refletir por que ela está ali desatenciosa, por que ela está mal-humorada. São pessoas que estão vindo do trabalho, muitas vezes. São pessoas que trabalham em condições estressantes, ou que veio no meio de transporte estressante. Então, o professor, para ele poder fidelizar, vamos dizer assim, esse público, né, que eu estou querendo colocar não como público, mas comercialmente, mas para fidelizar esses alunos, ele tem que ter empatia, ele tem que sentir o que é que o aluno sente. Como é que eu queria assistir a uma aula depois de um dia cansativo de trabalho? Será que eu queria ficar sentado numa cadeira desconfortável, escutando um professor só falando? Talvez, né, se eu fizer essa reflexão, eu possa ser um bom professor de EJA. E é o que eu procuro fazer. E também a questão de entender o que é que eles querem. Qual o objetivo daquelas pessoas que vieram procurar a escola? Qual o objetivo daquelas pessoas que estão se disponibilizando a estar naquele local, quando são pessoas já adultas, com autonomia, que poderiam ir para casa assistir uma novela ou dormir? Então, talvez tenham múltiplos objetivos ali à sua frente, né, daqueles alunos. Então, se você conseguir entender um pouco também o que é que cada um está buscando naquela sala de aula, talvez você possa fazer uma prática docente boa, uma prática docente que ajude a transformação de vida dessas pessoas. Eu acho que assim, minha colocação, né? Humildemente, eu penso que seja esse o caminho. Mais uma vez, agradecer a organização do evento e aos colegas que participaram aqui da sala, e obrigado. Espero que tenha ajudado. Nós que agradecemos, Evandro. Professor Ricardo, para responder a pergunta e fazer suas considerações, por favor.
Eu expresso muita felicidade em estar aqui, né, com pessoas que participaram, direto ou indiretamente, do meu processo de formação. E aí a pergunta de Aline me fez resgatar muito dos desafios que eu enfrentei, né? Eu tenho um exercício de docência de quase 13 anos no ensino superior, né? Mas aí é uma lógica diferente, e aí eu ingressei no exercício do ensino médio. E aí eu tive como primeiro grande desafio ensinar para jovens adultos e idosos na rede pública estadual. Porém, é preciso destacar os contextos que me cercavam. Bem, a Aline traz um detalhe muito importante. Ela já tem o querer. Ela já se sente desafiada ou já se coloca o desafio. Então, você é quem já tem que partir de você. Então, no meu caso, eu tinha, digamos assim, diversas adversidades. Eu residia no sertão, não havia polo próximo à minha localidade. Eu me deslocava cerca de quase 250 quilômetros para o meu polo, né, que foi Aracaju. Alagoas não tinha, né, nenhum polo de formação. Então, eu vi o edital disponível na internet, né, e verifiquei qual seria a possibilidade mais prática, já que à época eu residia no sertão de Alagoas, em Delmiro Gouveia, e aí eu acho que Patrícia lembra muito de mim, que aí eu sempre, né, o corpo docente sempre foi maravilhoso, nós trocávamos muitas experiências, então, tudo que eu aprendi ao longo do processo de formação, mesmo eu já sendo mestre, enfim, não importa a titulação, a partir do momento em que você percebe dentro do seu próprio processo, do exercício profissional, que há uma necessidade de aprender e buscar realizar esse exercício profissional da melhor forma possível para seu público, você tem que partir de você, né? Então, foi assim que eu fiz e não me arrependo, né? Todos os aprendizados que foram promovidos ao longo de todas as disciplinas permitiram, inclusive, e permitem ainda com que eu esteja dentro da rede de ensino do IFAL. Então, o que hoje eu consigo advém também de toda essa permissão que eu me permiti e que eu busquei seguir em frente. Então, o que eu tenho a te falar é ficar sempre antenada, né? Existem vários editais na internet, né? Houve uma segunda oferta, em um momento posterior a mim, eu sou da primeira turma, né? A nova experiência agora é memorial, a minha época foi trabalho de conclusão de curso, artigo, mas independentemente do formato, o próprio trabalho de conclusão de curso, ele trazia a análise das nossas práticas e das nossas experiências. Então, foi muito desafiador, foi muito motivador, todo o corpo docente está de parabéns, né? E aqui estamos nós compartilhando as nossas experiências e fortalecendo a rede pública, né, de ensino profissional e tecnológico. Desde já eu agradeço, né, a todos nós que estamos aqui nessa tela, né, a professora Patrícia, Evandro, Manuel, a toda a equipe que não está sendo visível, né, então poder desabafar um pouco sobre todo o meu próprio processo, né, é motivador também para a Aline e para as outras pessoas, porque, gente, você pode estar num local mais distante, com problemas de acesso à internet, como eu vivenciava, né? Eu residia em um município, ia trabalhar em um outro que não tinha rede de celular, internet, e aí, com as experiências que eu aprendia à distância, pude, né, lá em Pariconha, no município mais extremo do estado de Alagoas, no sertão, lá na última escola, né, poder realizar muito daquilo que me foi incentivado e motivado pelos meus professores da especialização, ao qual serei infinitamente grato por contribuírem para a minha continuação da formação de identidade docente. E aí eu só tenho a agradecer, enfim. E é isso, Aline, se desafie, pesquise, observe que existem vários editais, enfim, é isso. No mais, muito obrigado. Ok, obrigado. O professor Ricardo nos fez lembrar o relato a conferência do professor Arroio ontem, né, falando sobre os passageiros da noite.
é bem interessante que nós possamos perceber essas dificuldades também do nosso aluno da EJA. É isso? Gostaria de agradecer aos professores Ricardo, Patrícia e Evandro pelas excelentes contribuições para esse momento, para essa formação docente na EJA EPT, e no momento também me despeço de vocês e convido a acompanhar as outras contribuições em sequência, tá? Agora, gostaria de convidar a professora Maria Carmen Lúcia Prachetes, para a exposição do trabalho dela. Lembrando que nós teríamos mais dois relatos, só que os professores tiveram um problema técnico e não conseguiram entrar ainda. Mas, no momento, a gente vai estar com a professora Maria Carmen Lúcia, que vai apresentar o relato de experiência, coordenador de professor mediador, uma gestão de desafios mediante a formação docente na EJA EPT. Professora, agora tem 15 minutos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês desse evento. E eu posso projetar já também aqui a apresentação. Pode projetar, sim. Um minutinho. Professora Carmen não está conseguindo projetar. Luciana, você pode vir aqui? Tivemos um problema técnico, vamos aguardar só um pouquinho. Viu, gente? Então, gostaria de mais uma vez, agradecer a participação de vocês nesse terceiro encontro nacional da EJA EPT, do ProEJA da Rede Federal, e que traz uma temática muito interessante, muito atual, que é tempos de aprendizagem na pandemia da Covid-19, uma reflexão sobre o acesso, a permanência e êxito na EJA EPT. Como vocês devem ter observado, as temáticas, elas dialogam em si, e a gente tem muito a aprender com esses relatos. A professora Carmen está voltando. Pronto, agora deu certo. Professora, boa apresentação. Isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Ver se eu consigo passar, né, a apresentação. Acho que eu não estou conseguindo passar a apresentação. Ai, obrigada, Patrícia Carmen, boa apresentação. Mas a apresentação não está dando certo. Não está aparecendo aqui. Carmen, você consegue... a câmera está ligada, você consegue fazer a apresentação a partir dos slides que você tem aberto? Vai, compartilhar, compartilhe. Interrompa.
Aí vai de novo. Tá, a professora Carmen vai tentar mais uma vez. E aí, nós tivemos problemas com mais duas pessoas que iriam apresentar, certo? A temática dessa sessão de relatos de experiência é a formação docente para a EJA EPT, uma temática que pode ser nova, né, se a gente for observar do ponto de vista histórico, mas que tem um importante papel na rede federal de ensino, que ao longo desses 3 eventos tem procurado trazer relatos de todo o Brasil e, como a professora Patrícia apresentou no relato dele, que traz uma abordagem bem interessante, que é o relato em rede, o trabalho em rede, que vai colaborando com a formação. Professora Carmen, conseguiu voltar? Vamos lá, boa apresentação. Ok, professor. Ok. Consegui tudo. Obrigada. Experiência, né? Sobre o coordenador do professor mediador, uma gestão de desafios mediante a formação da EJA, EPT. Coordenador do professor mediador, que é um nome que soa diferente, que é o coordenador mediador, é o coordenador de tutoria. Então, no curso, né, de práticas assertivas, eu tive essa oportunidade de trabalhar como coordenador do professor mediador, mais 4 coordenadores, fazendo esse relato aqui para vocês. Essa pesquisa foi compreender as possibilidades e os desafios encontrados na atuação do coordenador do professor mediador e na formação docente dos professores atuantes no curso de especialização em práticas assertivas da educação profissional integrada a jovens e adultos, né? Esse curso, na realidade, de especialização, foi um curso muito intenso, que ficou na história do IFRN, por se tratar de um curso que se trabalhou com vários estados, que logo mais estarei explanando aqui para vocês. Então, fazer esse estudo, compreender a pesquisa, compreender esses professores que estavam atuando também no curso e os que estavam ministrando, foi uma análise documental, a metodologia utilizada, através de questionários, de entrevista e de produção de dados. Análise da proposta do curso, né? O curso, ele tinha 2 ênfases, que eram gestão de a professora Patrícia também anteriormente falou um pouco. O curso tinha 2 turmas, essas 2 turmas, elas tinham 1.441 alunos matriculados, quer dizer, eram muitos alunos, em 20. A proposta do curso era para trabalhar 30 estados, mas nós conseguimos atingir 25 estados, certo? Então, nesses 25 estados, existiam 25 coordenadores de aula e 25 professores mediadores presenciais. E também, para coordenar todo esse grupo, né, que era um grupo muito grande,
existiam 4 coordenadores de professor mediador. Então, como foi essa distribuição? Nessa tela projetada, não sei se vocês estão vendo perfeito, visão dos polos, eles se deram da seguinte forma, né? Aconteceu o seguinte, na primeira turma, ficou 1.220 alunos, depois a gente juntou o restante. Então, foi dividido em 4 grupos de coordenadores e fizemos a divisão por polo. Então, cada coordenador acompanhou um polo. Veja que todos os IF, quase todos os IFs foram contemplados com esse curso. E, digamos que cada coordenador de professor mediador ficou com em torno de 240 alunos, 240 professores para acompanhar. Então, essa foi a margem da nossa distribuição. Essa distribuição, a coordenação conversou com a gente, mas os coordenadores de seu mediador, eles chegaram a um consenso e analisamos que a melhor forma de ser distribuída era que cada um cuidasse de um estado. Então, cada coordenador, mediador, ficou responsável por um estado. Aí, todos esses coordenadores, esses professores, tutores, eles estavam em um grupo geral, certo? E também estavam em um grupo com o seu coordenador mediador, que facilitou bastante o atendimento desses professores. Aí veio uma outra questão. Eles tinham acesso a todas as disciplinas, a todo o curso, a todo, digamos assim, a todos os alunos, porém a gente precisava de ter uma página que onde fosse realizado, onde fosse registrado o nosso trabalho com eles, para que tudo não acontecesse só via WhatsApp. Nós criamos o Acompanhar Coordenadores, né, uma sala no Moodle, e nessa sala tínhamos páginas disponíveis com orientações, tanto para os professores quanto para os alunos. Tínhamos páginas também disponíveis com material. Era na realidade, o intuito foi mais formativo, mas essa página, eles consideravam muito a questão de estar lá justificando o seu trabalho também. Então, dos professores mediadores presenciais eram colocados dentro dessa página também. Então, diante desse trabalho desenvolvido, além de quando eles precisavam de alguma coisa relacionada aos alunos, que eles pediam lá no WhatsApp, foi aqui colocado e feita a pesquisa, colocamos os desafios e as possibilidades nesse apoio, né, nessa formação, nesse apoio de coordenador de tutoria. A formação dos professores que aconteceu no EJA, ela foi distribuída. Então, existia a formação dos professores e tutores, que cada professor que entrava para ministrar uma disciplina, ele passava por um curso, ele passava por uma formação, que essa formação era ministrada de forma online pelas pedagogas do curso. Uma delas era a professora Patrícia, né? Essas boas-vindas, né? Dava essas instruções aos professores que iam iniciar a disciplina.
Aí tivemos também a criação, né, da sala de coordenação de tutoria, como eu falei, e trabalhavam-se também, dentro do curso, os itinerários formativos, no qual os alunos, eles participavam de temas, vinham palestrantes de fora, para orientar esses alunos, né? Então, eles tinham um itinerário formativo no próprio curso. Vou pular aqui os eventos e retorno a explicar novamente. O diálogo também entre os coordenadores do polo, isso aí foi um ponto positivo e um desafio, porque esse diálogo era mantido via WhatsApp, e veio também a questão da pandemia agora no final, praticamente do curso, da segunda turma, né, que a primeira já tinha concluído, e o nosso laço se estreitou, né, ou seja, aumentou via WhatsApp, porque as necessidades dessa forma. E o que os professores que estavam cursando, eles relataram uma pesquisa feita no questionário, a dificuldade de acesso à internet. Então, eles tinham muita dificuldade. Tinha pessoas que moravam no interior do Goiás, eles queriam fazer o curso em Manaus, uma dificuldade muito grande também. Então, em alguns locais, mas eles relataram muita dificuldade de acesso à internet. Esse foi um dos pontos que a gente enfrentou com esses alunos e tinha que entender, professor, não consegui enviar tal atividade nesse dia porque não consegui sinal, e para ter sinal tinha que ir no polo. Aí a gente falava com o professor, envia o prazo e dava mais possibilidade a esse aluno. E o nosso professor está se formando para trabalhar com EJA e ProEJA. E olha só as limitações, as coisas que esses professores enfrentaram. E esse aluno, né? O aluno que não tem, muitas vezes, nenhum sustento, ou está buscando ali e fazer o EJA para conseguir um futuro melhor. Se todas essas dificuldades a gente com os nossos professores, você se coloque no lugar do aluno. Aí, retomando aqui para os eventos do polo, eventos no polo, foi uma sugestão, tá? Porque os alunos, eles não vinham tanto, não iam ao polo, então foi uma sugestão polo, para que no dia do itinerário formativo, eles convidassem um aluno e um polo. Aí fizessem um chazinho, fizessem um encontro, fizessem um acolhimento. Então, isso foi utilizado no final da primeira turma, e o efeito foi bem positivo já com a segunda turma, porque a segunda turma, a gente percebeu que ela ficou mais próxima ao polo, porque eles começaram a trabalhar com os itinerários formativos. No relatório de entrevista, a atuação no EJA, EPT, muitos professores, eles não conheciam a política ou não tiveram oportunidade de participar de programas de formação devido a opções. Constatamos também dificuldades de formação devido ao trabalho. Afirmaram também a necessidade de cursos de formação, então eles pediam muito, e isso a gente encontrou muito também nos relatórios de memoriais e conclusão da primeira turma, e concluímos também que boa parte apresentavam a formação para atuação no ProEJA. Certo? Então, das turmas, no qual a gente tem alunos, se formaram 133 alunos, ou seja, 58%, e nós temos que começaram a construir o memorial. Essa semana está entregando. A apresentação caiu, viu, professora Carmen?
E uma frase, né, que é bastante conhecida do britânico São Beda, que diz: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Quando ele reverte tudo isso, então ensinar o que se sabe é, né? Praticar o que se ensina é uma coerência ética. E perguntar o que se ignora é humildade. Essas 3 coisas colocadas por São Beda, que a gente pode transformar tudo isso em superar, em inovar e transformar. É isso, pessoal. Ok, professora Carmen, parabéns pelo relato. Foi persistente, né? Às vezes as mídias querem tirar o nosso sossego, mas foi persistente e conseguiu compartilhar esse excelente relato. E agora convidamos a professora Gabriela Lomeu Azevedo para apresentar o relato de experiência no Pense, Construindo Saberes na Educação de Jovens e Adultos. A professora terá 15 minutos para a sua exposição. Logo depois vamos para o debate. Perdão, o áudio estava desligado. Vocês estão conseguindo observar a apresentação? Sim? Ok. Meu nome é Gabriela Lomeu e eu não sou professora ainda. Na verdade, eu estou fazendo a faculdade de licenciatura em matemática no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu sou bolsista do projeto Nupense. Meus professores, eles tiveram problemas para estar apresentando aqui esse projeto para vocês. Aí, no caso, eu vou fazer essa apresentação. Eu sou a bolsista do segundo projeto, né, do segundo momento do Nupense, então eu não tenho como eu posso dizer, muita experiência no primeiro momento do projeto Nupense, que aconteceu em 2018. No caso, quem foi o bolsista foi o Rafael, mas ele também teve problemas para se conectar. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês o que seria o projeto Nupense. O projeto Nupense, ele é um projeto do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no caso, no campus Nilópolis, e como eu tinha falado, ele foi iniciado em 2018. O Rafael, que estaria aqui, ele foi o bolsista desse primeiro momento, e eu estou sendo do segundo momento. O objetivo do projeto é a gente poder ensinar aos alunos, né, da EJA matemática a partir de uma metodologia diferenciada, a partir de uma metodologia em que a gente traz, mostra para eles aonde a matemática está inserida no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente, por conta da correria do dia a dia, a gente acaba não percebendo a matemática, e quando a gente chega na sala de aula, a gente sempre se pergunta, matemática para quê, né? Mas a matemática, ela está no nosso cotidiano, ela tem sempre um sentido. Então, a gente busca ensinar a partir do cotidiano para essas pessoas. Aqui, né, que eu tinha acabado de falar, seriam os objetivos do projeto, né? A gente está querendo reforçar o ensino, pesquisa e extensão do FRJ, isso é muito importante também. E também nós estamos, através do projeto Nupense, querendo alcançar as escolas ao entorno do nosso campo. No caso, o projeto ele é destinado aos alunos de manutenção e suporte de informática, o MSI, né, o PROEJA, e a gente também tem parceria com a Secretaria de São João. Perdão, no caso dessa secretaria, a gente está querendo fazer... A gente faz reuniões com o pessoal de São João de Meriti, mas a gente também aplica o Nupense com o pessoal de Mesquita, com o 9º ano da EJA de Mesquita, que posteriormente pode vir, né, a acabar estudando no nosso campo de FRJ, na graduação.
E aqui é a concepção do nosso projeto sobre os filósofos, os pensamentos que a gente está cada vez mais buscando, formando o nosso projeto, tendo como base. Esses são os documentos norteadores para a gente poder criar esse projeto. Esse daqui foi os módulos do primeiro projeto, né? No caso, a primeira parte do projeto no Pense, que foi tendo o Rafael como bolsista desse projeto. Ele dividiu o projeto em 6 partes, né, em 6 módulos, e ele apresentou esse tema: resoluções de problemas, tratamento da informação e noções de estatística, proporcionalidade, raciocínio combinatório e probabilidade, grandezas e medidas e cálculo algébrico. No caso, isso eu vou falar mais para frente, como está sendo a minha parte como bolsista. A metodologia adotada no projeto inicial, né, de 2018, foram encontros semanais com 4 horas de duração, encontros virtuais, aplicação de questionários, elaboração de material, videoaula, e ali o público-alvo que eu tinha dito que seria o MSI. E a modalidade do 9º ano, né, das escolas ao entorno ali de Mesquita. Um outro ponto muito interessante é que, se eu não me engano, 2 alunas que assistiram esses projetos, eles fizeram o vestibular, que esse projeto ele foi voltado, né, para o Enem, para o pessoal que queria prestar esse exame, e elas passaram para a faculdade. Uma delas faz até licenciatura em matemática lá no Instituto Federal, em Nilópolis mesmo. Tá aqui, 2 alunas foram aprovadas em universidades públicas de ensino superior, uma delas na graduação de licenciatura em matemática da própria instituição. Esses daqui foram os alcances do primeiro momento do nosso projeto. A gente teve aprovações em eventos científicos, várias realizações de oficinas, articulações e parcerias em escolas em torno. Isso é o que é muito importante para a gente estar, além de ensinando matemática, também mostrando que ali existe um instituto que quer acolhê-los, né? E a consideração do segundo projeto, essa daqui eu me sinto até mais à vontade de falar, porque eu tenho mais experiência que esse projeto, no caso, eu sou a bolsista. A gente iria começar o projeto com oficinas, como eu tinha dito, ensinando a matemática a partir do cotidiano. E uma semana antes da gente começar a aplicação do projeto, a gente teve, infelizmente, essa pausa por conta do coronavírus, da pandemia, e não pudemos retornar. Então, nosso projeto ainda está em andamento. Eu elaboro oficinas, estou elaborando vídeos para a gente poder ver como seria, né? Caso a gente tivesse que apresentar videoaulas ao invés de oficinas, oficinas no caso presencialmente, mas a gente ainda está em fase de estudo, porque a gente quer tentar alcançar uma plataforma que tenha um maior número de acesso. A gente já fez questionários para ver se as pessoas elas teriam acesso a esse tipo de plataforma. A gente faz reuniões semanais, e a gente também está pensando, na verdade a gente já criou um grupo teste no Facebook, né? A gente acha o Facebook uma plataforma muito interessante pelo fato de que muitos chips, eles têm internet limitada para WhatsApp e Facebook. Então, o que seria bom ter o Facebook como uma plataforma para a gente mostrar o nosso trabalho, né? Fora que por Facebook as pessoas estão sempre mexendo, então acaba sendo uma plataforma de mais facilidade para eles, né? Além de ser também leve, né? Todo celular consegue baixar esse aplicativo do Facebook, então a gente está estudando como seria. Fora de que, se a gente postasse um vídeo no Facebook, poderia ter vídeos, se eu não me engano, de até 45 minutos. E eu fiz um vídeo falando sobre uma oficina de proporcionalidade, e esse vídeo demorou em torno de 15 minutos, então seria bom, por conta disso, a gente poderia disponibilizar esses vídeos para as pessoas poderem estar assistindo e aprendendo cada vez mais a matemática. Aqui a gente tem as contribuições do nosso projeto de extensão, né, ambiente de aprendizado, comunicação com a comunidade, que a gente acha isso cada vez mais interessante.
encontro com a diversidade e pluralidade, um laboratório orgânico e real, acessibilidade e propagar as possibilidades que o IFRJ oferece. Como eu falei, muita gente elas não conhece que ali tem um instituto que está querendo acolhê-los, que tem oficina, que tem projeto, não só o Nupense, tem outros projetos, e muita gente desconhece, né, esse local, então a gente está querendo propagar ele. Bom, é isso. Como eu falei, eu sou a bolsista desse ano, não sei se eu trouxe bastante informações sobre como foi o nosso projeto em 2018, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar ele. Eu estou sendo a bolsista desse ano. A gente vê que ter a relação pessoal, né, ela é a melhor de todas, não tem como substituí-las, mas a gente está procurando meios para realizar esse projeto no Pense por meio online ou esperar até ano que vem, de acordo com as medidas de proteção, e, se possível, para a gente estar podendo dar continuidade a esse projeto pessoalmente. Bom, eu queria só agradecer a todos os envolvidos, agradecer a vocês, agradecer ao professor Marcelo, à professora Albertina, que apresentou um trabalho hoje aqui, ao professor Marcelo, ele foi bolsista no passado, mas hoje já é formado, e é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Ok, obrigado, Gabriele Azevedo. É bem interessante a proposta do projeto do IFE Rio de Janeiro, aliás, IFE Nilópolis, é isso? Isso, é isso aí. E acredito que tem muito potencial para que quem está participando possa vislumbrar alternativas de formação docente para a EJA-EPT. Ok? Muito agradecido. Eu gostaria de convidar a professora Carmen para fazer parte desse bloco de perguntas. Tínhamos uma outra apresentação, só que por problemas técnicos, a professora Marilis não conseguiu retornar, pedimos desculpas, tá? Mas vamos fechar esse bloco com perguntas do público externo. Não tivemos nenhuma pergunta, mas tivemos no início da apresentação uma pergunta bem desafiadora para essa formação docente, que foi da Aline. Gostaria que vocês tecessem alguns comentários. Foi a Aline Medeiro que perguntou, né? Qual conselho vocês poderiam dar a alguém que, embora já atue como docente há mais de 10 anos, está apenas agora ingressando no ensino da EJA? Vamos usar a sequência e, aproveitando, vocês respondem, dá sugestões e também já faz as considerações finais para a gente finalizar essa sessão de relato de experiências. Pode ser? Vamos na mesma ordem. Primeiro, professora Carmen, e depois, Gabriela. Obrigada, professor. É bastante complicada, né, essa apresentação minha aí, mas, enfim, faz parte, né, da tecnologia. Então, foi uma das pautas que eu falei aí, professor, foi relacionada à dificuldade do aluno que ingressa à EJA, que a gente já bem sabe, e foi muito bem colocado pelo o Arroio, e o que acontece, antes de responder a pergunta e sugerir para a aluna, nesse percurso, o que é que se percebe? Que os alunos têm bastante dificuldade no ProEJA, no seu ingresso, na sua permanência, e os professores, enquanto formadores também, né? Principalmente nesse curso, no qual os professores de práticas assertivas, eles buscaram uma formação profissional e nós encontramos, mediante essa pesquisa, dificuldades com o acesso à internet. Os professores não têm internet.
e eram professores que estavam se capacitando, nosso aluno EJA, professores e capacitação do PROEJA, certo? Então, o conselho que eu deixo para a Aline em relação é o seguinte, Aline, busque estudos, busque o que os professores mesmo falam, porque teve muitos professores que que matricularam no curso e que não tinham experiência, e os que tinham experiência falavam da necessidade de cursos profissionalizantes para a EJA e PROEJA. Então, busque se atualizar, busque um colega que já trabalhou com EJA, PROEJA também, não se intimide, não tenha vergonha e ajuda, né, de estudar, porque esse é o caminho. E também a prática, você entender a necessidade do aluno e, de repente, mediante aquela necessidade, a dificuldade que o aluno tem, você constrói o aprendizado dele com mais facilidade, com mais dinâmica, você descobre as suas práticas, você descobre a sua dinâmica de sala de aula, entendendo o aluno e buscando conhecimento para tratar cada situação. Então, a prática também, aquele primeiro convívio com o aluno vai lhe ajudar bastante. Ou escute o aluno, né? Escute o aluno que você saberá conduzir a sua sala de aula. É isso que eu deixo para a Aline. Ok, muito agradecido, professora Carmen. Gabriela, por favor, você tenta responder e já faz as suas considerações para a gente finalizar essa sessão, por favor. Tá, ok. Bom, o que eu teria para responder seria como uma visão de aluna ainda, né? Como a professora Carmen falou, estude, ler sobre, porque, assim, na graduação eu vejo uma deficiência nessa parte, né, da EJA. Eu tive a matéria EJA, mas fui como optativa. Eu acho que deveria ser obrigatória, deveria fazer com que os futuros docentes soubessem mais sobre esse assunto. E no momento que você estiver em sala de aula, enfim, eu sou aluna, né, mas eu escuto isso dos meus professores, não é que os seus alunos da EJA, eles não entram para a sala de aula não sabendo nada. Eles não chegam ali como páginas em branco, né? Eles têm um histórico do dia deles, né? Foi um dia cansativo ou não. E também tem um histórico que eles já sabem aquela matéria, seja por outros meios. Eles podem não saber, por exemplo, que o tema de proporcionalidade tem esse nome, né? Razão e proporção. Mas eles sabem, muitas vezes, quando pega uma receita para fazer um bolo, eles sabem o que tem que fazer com os ingredientes para fazer com que aqueles ingredientes dê para fazer 2 bolos, né? Eles sabem o que seria a proporcionalidade. Então é isso, e você sempre tratar eles da melhor forma, porque muitas vezes eles são vistos como os patinhos feios, mas ao meu ver, não. Ao meu ver, é uma modalidade muito, muito boa. É isso. Ok, muito agradecido, Gabriela, muito agradecido, Carmen Lúcia. Espero que o debate tenha surtido efeito para vocês e gostaria, aproveitando o momento de encerrar essa sessão, agradecendo aos operadores, né, a professora Tiara Oliveira e professor Renato Lobo, aos intérpretes que abrilhantaram esse momento, né, fazendo com que todos possam acompanhar, ok? Professora Amanda Tamires, do IFPB, professor Jonathan Araújo, do IFMG, tá? Agradecer também a participação de todos vocês que acompanharam simultaneamente e que também vão acompanhar nas redes sociais do IFAL. Agradecer também a coordenação nacional, na pessoa das professoras Limeira e Juliana Aguiar, que estão na organização desse encontro nacional. Ok? E boa noite, continue acompanhando
todas as atividades, que esse evento continua até domingo. Boa noite e tudo de bom para vocês.